Fique à vontade. Boa tarde, turma. Eu vou falar de pé mesmo. Eu acho que eu fico mais animado para poder falar quando eu estou nessa posição. Primeiramente, Rafael, agradecer o convite à Secretaria de Agricultura, falar da importância de um espaço de debate que nem esse, falar inicialmente do trabalho que a Secretaria de Agricultura tem prestado junto aos produtores rurais da região de Altamira, no município de Altamira, né? É que acaba que existe uma relação muito complexa do município de Altamira com o município de Senador, dentro do Assurini, né? Mas, enfim, o trabalho que a Secretaria tem feito juntamente com os produtores de assistência técnica, de doação de insumos, de apoio a outras instituições, ONGs, acordo de cooperação técnica e um trabalho extenso e contínuo que vem sendo feito aí ao longo de muitos anos e que a gente pretende manter esse trabalho ao longo dos próximos anos. Como representante da Secretaria de Agricultura, eu acredito que a ideia seria falar um pouco desse trabalho, mas a gente, pela proposta que nos deram, né, da palestra, eu acabei fazendo uma palestra um pouco mais específica, né? Discutir um pouco sobre esse tema, né, que é a inclusão produtiva e a sustentabilidade territorial na Amazônia. Então, bom, vamos começar com essa apresentação, né? Eu queria trazer o conceito inicialmente do que seria a inclusão produtiva, né? Para a gente poder discutir, evidentemente, o que é a bendita inclusão produtiva. Então, é um processo de articulação entre as esferas públicas e privadas, onde se objetiva, né, evidentemente, alguma coisa. Tecnicamente falando, desenvolvimento social, geração de oportunidade, capacitação, qualificação, acesso ao mercado de crédito e valorização dos saberes, né? Então, quando a gente discute inclusão produtiva, a gente está objetivando isso lá no final. E eu gostaria também de trazer o conceito de sustentabilidade, porque, inclusão produtiva e sustentabilidade, do que é, o que se trata, né? Então, a nossa Constituição Federal, no artigo 225, trata a sustentabilidade mais especificamente como todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao poder público e à coletividade, ou seja, público e privado, a responsabilidade de zelar, de preservá-lo, né, para que a gente possa atender as gerações presentes e as futuras, tal qual está apontado no relatório de 1987, né, que o desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades sem comprometer as capacidades das futuras gerações. Isso é o conceito, né? A gente discutir a coisa, a gente tem que entender o conceito do que se trata, o que está se falando, né? Evidentemente. Então, está aqui. Isso daqui representa a sustentabilidade de uma outra forma. Isso aqui que eu acabei discutindo na lei, no artigo 225, e o que tem de conceito, se materializa, tecnicamente falando, em 3 tripé. Isso aqui é o que sustenta a sustentabilidade: o aspecto social, o aspecto ambiental e o aspecto econômico. Por que é importante a gente buscar o conceito e discutir lá na raiz? Porque não adianta a gente discutir sustentabilidade somente sobre o aspecto do viés ambiental. Não adianta. Não adianta eu discutir sustentabilidade somente sobre o aspecto social. A gente chega a canto nenhum. E não adianta a gente discutir sustentabilidade somente sobre o aspecto econômico. Tem que ter sustentação. É por isso que é um tripé, para não ficar nenhuma perna em falso, né? Vamos colocar dessa forma. A coisa tem que ser sólida em todos os aspectos. Eu gostaria de falar um pouco, antes da gente chegar lá propriamente dito no tema original, eu queria contextualizar o bioma Amazônia no Brasil, para os presentes aqui. Eu sei que a maioria já vai saber, mas vai que alguém não saiba, aí eu pelo menos para essa pessoa eu passo essa informação. A Amazônia é discutida internacionalmente como o bioma mais importante. E a gente, quanto brasileiros que somos e detentores de uma parte desse complexo bioma, a gente acredita nisso e a gente concorda com isso. É muito importante. É rico,
social, aliás, biodiversidade da Amazônia é riquíssima, né? Então a gente sabe o quanto que é importante esse país. A Amazônia ocupa quase 60% do território brasileiro, então a gente tem uma fração ocupada pela Amazônia muito grande no território nacional, e a nossa população é de aproximadamente 30 milhões de pessoas. Representa mais ou menos 12% da população nacional, vive na Amazônia, em mais de 60%, aliás, em quase 60% do território. E aí o dado dessa cena que a gente chama a atenção é o seguinte: 36% da população situada na Amazônia está abaixo da linha da pobreza. 1 em cada 3 amazônidas está abaixo da linha da pobreza. A gente está falando de gente pobre. A gente está falando de pessoas que têm uma série de dificuldades. Mas, seguindo com essa apresentação, eu gostaria de apresentar aqui esse gráfico, essa tabelinha. O que está falando aqui nessa tabela, pessoal? Está apresentando os 30 piores IDH do Brasil. No universo amostral de 5.500 e lá vai chapéu, a gente tem pelo menos 22 municípios situados na Amazônia. Dos 30 pior, 22 está na Amazônia. E o pior está no Pará, que é Melgaço. Então, esse é o reflexo. É extremamente contraditório a gente falar da riqueza da Amazônia, sendo que a população que vive na Amazônia lida com um quadro extremamente sério de pobreza e, no limite, de supressão dos direitos humanos. É isso, né? Bom, mas só para a gente ampliar o quadro, que às vezes você fala assim, não, você só pegou o pior, rapaz, vamos ampliar essa margem. Dos 150 piores IDH do país, do universo de 5.500, eu tenho que frisar isso, porque isso é importante, gente. 90% desses 150, né, mais ou menos ali uns 130 e lá vai poeira, é a pior classificação de IDH que tem, não tem pior do que isso. Né? Então, dentro dos 150, né, 130 é a pior classificação que tem, é essa. Dos 10% começa a melhorar um pouquinho. Aí desses 150, 15 já muda o status. Não é que fica bom, fica menos ruim. Mas a Amazônia Legal domina os extremos. Rapaz, eu acabei a menina levantando a placa ali, Rogério, eu vou perder a ficha do BYD, viu? Já vi que não vai ter jeito, mas vou tentar acelerar. A Amazônia, ela ocupa o extremo, literalmente, Pará, Amazonas e Maranhão tem literalmente os piores IDHs, isso é importante a gente falar, que dos 150, 34 está no Pará, é 22%, só no Pará tem 22% dos 150 pior, é muito ruim isso. Isso mostra que mesmo entre os piores ainda há uma hierarquia, né? Se você pegar assim dos 150 pior, a Amazônia ela puxa literalmente à frente. Aí eu não estou falando só de Pará, estou falando de todos os estados da Amazônia, para ver o tanto que isso é complicado, né? É uma profunda discrepância da riqueza. E quando a gente fala, e aí eu vou acelerar pelo menos para falar essa parte, quando a gente fala de atividade produtiva integradora, se tratando de Amazônia, se tratando de Transamazônica Xingu, se tratando do município de Altamira, quando a gente pensa, qual é essa bendita atividade integradora e sustentável? Né? Qual é, Rogério? Cultura? Não. Agricultura? Na nossa perspectiva, a principal atividade integradora e sustentável da Amazônia é essa daqui, ó. Essa daqui também. E aí depois dessa daqui vem essa bem aqui, ó. Alguém ficou frustrado? Eu espero que não, porque assim, essa é a realidade dos produtores rurais da Amazônia. A pecuária, ela tem uma... Mas enfim, é a pecuária, gente. Não tem para onde correr, é a pecuária. A pecuária, ela é pedra fundamental de ocupação da Amazônia. A ocupação da Amazônia, ela só começa a fazer sentido depois que o pessoal introduz a pecuária, isso há 200 anos atrás, 300 anos atrás.
Na Transamazônica não é diferente. Os filhos dos produtores que chegaram aqui na década de 70 têm profunda relação com a produção da pecuária, mesmo tendo outras atividades agrícolas sendo desenvolvidas no estabelecimento rural. Cacau, pimenta, café, muitas dessas atividades entraram em declínio. O café foi cortado, a pimenta se acabou, mas a pecuária permaneceu e enfrentou ciclos de alta e de baixa, mas ela foi o esteio que sustentou essa região. E aí eu gostaria de aproveitar para a gente discutir aquela coisa do conceito. Por que eu coloquei lá o conceito? Porque quando a gente fala numa atividade que, para além de outras questões, se manteve, melhorou a qualidade de vida e perdura por mais de 50 anos no território, além de promover a sucessão familiar, a pecuária é o que a gente poderia se dizer, mesmo da forma que está sendo feita, ela é uma atividade sustentável. Talvez não tão ecológica na maioria das vezes, né? Mas ela é uma atividade sustentável. E aí, assim, com base no que o professor Anderson Serra falou, com base no que a Tainara já apresentou muito bem, a gente tem formas de fazer isso de formas mais acertadas, enfim. Como o tempo já acabou e a ficha do Beyond eu já perdi, eu gostaria apenas de deixar uma última mensagem olhando para essa cena. Ainda tem alguns slides, mas eu vou diminuir o dano, né? Para a gente pensar numa atividade que tem capacidade de ser promotora da integração, finalizando, de uma atividade para ser promotora da integração e que seja sustentável a nível de Amazônia, a nível de município de Altamira, ela tem que ser uma atividade econômica ou um modelo econômico que tenha capacidade de enfrentar esses obstáculos aí. A pecuária passou por isso aqui, 50 anos, tá? Comunidade, povoados isolados, porque isso daqui era... Agora está melhor, muito melhor. Talvez a gente esteja vivendo nessa região o melhor momento que se já viveu. Transporte dificultoso, rodovias e estradas em condições precárias, distribuição de energia que era precária também, a dificuldade de acesso ao crédito, baixa regularidade fundiária e alta dificuldade na regularização ambiental. Se passar nesse crivo, dá certo. Então, eu vou finalizar por aqui, agradeço a atenção de todos. Rogério.